disposição e vamos já à conclusão desse painel com o nosso último palestrante, professor Paulo Modesto, que é professor de Direito Administrativo da Universidade Federal da Bahia, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Público e do Instituto de Direito Administrativo da Bahia, doutorando em Direito Público pela Universidade de Coimbra, em Portugal, membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia e da Cátedra de Cultura Jurídica da Universidade de Girona, na Espanha, e pessoa que eu tive o prazer, professor Paulo, de estar presente, talvez, se não o primeiro, mas as primeiras edições do seu Congresso de Direito Administrativo na Bahia em 2002. Acho que era a edição quase inicial. E de lá para cá, como esse nosso direito administrativo evoluiu. Então, seja muito bem-vindo e tenha a palavra para a sua fala. E nas 2 últimas semanas eu participei de 2 eventos em homenagem ao Celso Antônio e o faço com muito gosto, porque tenho com o professor Celso Antônio uma enorme dívida de não só formação, mas humana, de apoio constante, de permanente estímulo à reflexão. Uma das coisas que mais me impressionava no curso de mestrado do professor Celso Antônio é que logo no início de partida, para jovens que iniciavam as suas pesquisas, ele apresentava grandes nomes do direito público, consagrados mestres, e dizia: critiquem, leiam, avaliem, façam uma análise sobre a coerência das premissas vis-à-vis as conclusões, verifiquem se os mestres têm ou guardam coerência com o nosso sistema, com o nosso direito, façam a filtragem e verifiquem, portanto, façam um exercício crítico, porque, na verdade, e é isso que se pedia. Ele fazia isso, inclusive, com o próprio pai, o que é uma coisa muito difícil. Há aí emoção envolvida também. Fazer análise, e ele tinha Lesse, o próprio pai e outros grandes nomes apresentados a esses jovens alunos, requerendo, exigindo que eles fizessem uma avaliação crítica. Esse é o discípulo. O discípulo é aquele que concorda e discorda. O discípulo que só concorda faz adulação, não faz realmente uma avaliação crítica. O discípulo que só diverge também é um opositor, também é um discípulo. É preciso incentivar esse pluralismo que foi aqui feito na gestão do Fabrício e que eu tenho grande prazer em ter testemunhado. O tema de hoje é extremamente complicado. E o mais complicado ainda porque a minha apresentação foi perdida 1 hora atrás. Então eu precisei adaptar uma apresentação que fiz de 1h30 para um tempo de 20 minutos. Uma apresentação que eu fiz no curso de mestrado do Flávio, há um mês atrás. Fiz uma lipoaspiração radical nessa apresentação, de modo que ela pudesse entrar nos 20 minutos dos senhores, e acrescentei mais alguns elementos para que não fosse a mesma apresentação. Nunca gosto de repetir a mesma apresentação em lugar nenhum. Eu posso falar o mesmo tema várias vezes, mas retiro e acrescento observações, porque faz parte da emoção de falar, ter algo novo a falar sempre. O tema é complicado, mas ao mesmo tempo me dá grande prazer em falar, porque me une a uma abordagem que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello fez sobre reforma previdenciária. Na emenda número 41, o professor Celso Antônio escreveu um magistral parecer, apresentando de modo, concordo com o Daniel, disruptivo, algumas sugestões e uma nova compreensão do tema direito adquirido, por exemplo. E eu que vinha numa abordagem, em 1998, muito divergente da dele, e a partir de 2004 fui me aproximando da sua compreensão. Em 2017, ainda mais, um outro trabalho que escrevi, de modo que hoje eu estou muito mais próximo do que a posição original que tinha, que é bom, porque, na verdade, isso faz parte do diálogo entre professores. O tema é reforma da Previdência, transição, lacunas de transição e segurança jurídica, ou insegurança jurídica, como se queira. Aqui são alguns textos que eu escrevi esse ano, eu não vou poder abordar tudo, portanto, quem tiver interesse na temática, eu escrevi vários textos para o Conjur, tratando de aspectos distintos da reforma da Previdência, e um texto acadêmico mais consistente foi de 2017, ainda a respeito da reforma Temer,
que tem também vínculos com um texto original de um livro que eu coordenei em 2004. Essas são as fontes a partir das quais eu vou trabalhar. E vou trabalhar, primeiro, dois momentos, eu diria. Um momento mais informativo, em seguida um momento mais reflexivo. Um momento mais informativo, tentando passar para os senhores informações básicas sobre a tramitação e o conteúdo dessa reforma, em seguida analisando a suficiência, insuficiência, contradições e problemas que ela provoca na análise do direito constitucional no tempo. Nós estamos muito acostumados a tratar do direito intertemporal como uma matéria que envolve apenas a legislação infraconstitucional. Nós não estamos acostumados a discutir a ordem do tempo na Constituição, a discutir como, diante dessa sucessão fantástica de emendas, o tempo e a produção normativa deve ser considerada e as situações jurídicas consideradas para preservar e respeitar o princípio básico, que é a de proteção da confiança, garantia da segurança jurídica e um mínimo de previsibilidade das relações de direito público. No tema da reforma, o que se percebe é que esse debate foi, em grande parte, simplificado e acelerado no Congresso Nacional. Esta é a mais radical reforma da Previdência dos últimos 30 anos. Entretanto, ela está sendo feita num hiato absolutamente limitado de 10 meses. É uma reforma que tem uma peculiaridade adicional. Ela diferencia disposições transitórias e regras de transição. Foi aprovada já em 2 turnos na Câmara, recebeu 2 substitutivos na Câmara, que é outra barbaridade, que eu depois, se tiver tempo, comento, e foi aprovada em primeiro turno no Senado. Dia 16, encerrou o processo de votação preparatório para o segundo turno, que, segundo se anuncia, ocorrerá na próxima semana. A diferenciação de disposições transitórias e normas de transição, a meu juízo, só ocorre se nós fizermos essa distinção. As disposições transitórias seriam as normas temporárias que alcançam os antigos e os novos entrantes do sistema, isto é, os novos segurados e antigos segurados, em face de disposições que exigem legislação infraconstitucional reguladora. Já as regras de transição são as normas temporárias que dizem respeito apenas aos servidores que já estão no sistema e, portanto, enfrentam uma situação de passagem, uma ponte temporal entre o sistema antigo e o sistema novo. Para esse, sobretudo, que eu vou tentar focalizar a minha atenção. Há um debate oculto aí. É que, além da dimensão subjetiva, isto é, da situação dos indivíduos, existe um problema de transição objetiva do próprio sistema. O sistema está sendo alterado depois de sucessivas alterações. E a pergunta que fica é: como tratar das normas de transição que já foram aprovadas em emendas anteriores? Existe uma transição de segundo grau que incida sobre essas normas de transição? Primeira pergunta. Segunda pergunta. A nova reforma, ela muda substancialmente a arquitetura de fontes no sistema federativo em matéria previdenciária. Nós temos uma série de competências agora para o legislador estadual e municipal que vão produzir normas a respeito da relação previdenciária pública, dos seus regimes próprios, quando no passado sempre a Constituição Federal abrangia amplamente a matéria e era uniformizante na condição, na disciplina dos servidores federais, estaduais e municipais. Hoje, nós podemos ter transições distintas nos estados e municípios, nós vamos poder ter regras diversas dos regimes próprios. É preocupante porque temos uma federação com 5.400 entes federativos. Mas não é tão preocupante assim, porque nessa federação de 5.400 e tantos entes federativos, apenas 2.123 possuem regimes próprios. Ou seja, a grande maioria, o paradoxal que seja, embora
contenham, obviamente, servidores públicos, 3.400 e alguma coisa, não possuem regimes próprios de previdência. E todos os seus servidores seguem o regime geral de previdência social. Portanto, a ideia que se vende na imprensa que esta reforma deixou de fora os estados e municípios é uma bobagem clara. Primeiro, porque a grande parte dos servidores dos municípios será alcançado diretamente pelas disposições da reforma, porque estão no regime geral de previdência. Segunda, é que há várias normas dessa emenda que atingem os servidores estaduais e municipais diretamente, ainda que não digam expressamente. E terceiro, todos os empregados públicos de empresas estatais, independentemente de qualquer estado ou qualquer município, e também os ocupantes de cargo público, de comissão, os servidores em cargo de comissão, são também regidos pelo regime geral e, portanto, alcançados também pela emenda. Dizer que não são alcançados pela emenda do Estado e municípios, portanto, é um equívoco do ponto de vista dogmático radical. O pior é que, nessa negociação política, ao ter deixado para os estados e municípios uma parte da competência normativa em matéria previdenciária, houve uma dupla desconstitucionalização. Retirou-se da Constituição Federal essa matéria e retirou-se das Constituições estaduais essa matéria. O que esta reforma está fazendo é transferindo para o legislador ordinário a disciplina do regime jurídico de aposentadoria dos servidores estaduais e municipais. Em algumas matérias para o legislador complementar e uma única matéria, que é a idade mínima para as constituições estaduais. Portanto, há uma degradação constitucional porque há uma dupla desconstitucionalização. Esse regime dos servidores estaduais e municipais deixou de ser um regime constitucional e vai passar a ser um regime fundamentalmente infraconstitucional se esta reforma for aprovada como está e não for alterada proximamente. O debate, isso acontece, essas barbaridades aconteceram em outras tantas, o debate foi absolutamente concentrado no tópico da sustentabilidade fiscal, ou em alguns momentos também da discussão demográfica, mas muito mais financeira e atuarial. A discussão sobre a sustentabilidade jurídica, social, intergeracional da reforma não foi abordada. Na exposição que eu faço de 1h30, tem lá uma parte grande sobre justiça intergeracional que foi totalmente suprimida, porque obviamente era impossível fazer aqui. Mas é preciso discuti-la. E outra coisa que ocorreu no Congresso Nacional é o que eu chamo de uma espécie de jacobinismo normativo. Nós tivemos uma absoluta despreocupação com uma sucessão das emendas constitucionais em matéria previdenciária. Ou seja, não houve compromisso com o passado e das decisões e ordens de planejamento e normas específicas de emendas anteriores, e nem muito menos uma clareza sobre o impacto futuro das decisões, seja na federação, seja no regime próprio da União. A rigor, não havia muita clareza do caminho a seguir. Apresentou-se um projeto de capitalização, mas não se dizia rigorosamente como este sistema de capitalização iria ser encartado nos demais regimes, como iria se combinar com os demais regimes, qual a extensão que ele teria, qual a base que ele teria social ou não. O Congresso rejeitou o regime de capitalização, portanto, diminuiu muito a aplicação das disposições transitórias, não das normas de transição, mas permanece muito incerto o futuro do regime próprio, especialmente dos estados e municípios. Uma das coisas que eu vou dizer aqui, já disse em artigo, é que a impressão que dá é que a norma quer que esses regimes sejam extintos. Que os regimes próprios estaduais e municipais sejam extintos. Algo que já acontece no Brasil, mas é considerado por vários doutrinadores, inclusive por mim, como uma fraude. Porque a Constituição estabelece uma série de direitos para os servidores públicos, inclusive um regime próprio, específico, diferenciado de previdência, e o que os municípios faziam? Tinham um regime próprio, depois aprovavam uma lei extinguindo esse regime e remetendo esses servidores para o regime geral, entregando a conta para a União sob um argumento posterior de compensação que dificilmente ocorria. Com isso, reduzindo o impacto. Por que isso não foi muito judicializado?
não foi muito judicializado, porque os próprios municípios também aprovavam complementações, isto é, entregavam o servidor para o regime geral, porém aprovavam uma complementação daquele regime em termos financeiros para os servidores que fossem aposentados, sem lastro nenhum, porque deixavam de recolher contribuição e garantiam uma complementação futura. Portanto, uma vantagem a rigor para o servidor, que teria, em termos monetários, o seu direito, entre aspas, assegurado, porém, deixava de recolher contribuição para o regime próprio. Essa fraude, que explica por que temos um número tão grande de 3.400 e tantos municípios e entes federativos sem regime próprio, agora é constitucionalizada nesta emenda. Ela estabelece em diversas disposições que o município, o Estado, o ente federado poderá extinguir o seu regime próprio por lei, e o efeito será deslocar esses servidores para o regime geral e proíbe a criação de novos regimes próprios, que é outro espanto em matéria de desrespeito ao princípio federativo. Muito bem. Diante disso, eu me recordo desse episódio do livro de Alice no País das Maravilhas, que eu lia para as minhas filhas, onde Alice pergunta o caminho que deve seguir, o roteiro que deve seguir, e o gato afirma: depende de onde você quer ir. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho vale. E é o que está acontecendo com essa reforma. Ela não deixa claro o que ela quer. Se ela quer realmente a extinção de todos os regimes e a uniformização no regime geral, ou se ela quer uma racionalização desse regime com um sistema realmente complexo de capitalização e outras formas, mas com uma combinatória que seja clara para o cidadão. Vamos correr. Correr significa que isso vai ter que funcionar. E aí eu proponho a vocês uma reflexão sobre as normas de transição. As normas de transição são tratadas na doutrina, em grande parte, um pouco como se fosse uma simples norma constitucional. Não são. Não é possível interpretar uma norma que tem uma eficácia temporal determinada, que tem uma clientela normativa, ou seja, um público destinatário específico, que apreende uma situação concreta, do mesmo modo que tratamos as normas permanentes de direito público. E é isso que eu vou também propor aqui. E, para entender, é preciso dizer que as normas de transição disciplinam situações de passagem e propõem um regime que não é equivalente nem ao antigo nem ao novo regime. É um regime intermediário. Esse regime intermediário tem uma função. A função é atenuar a sucessão normativa. Não é agravar a sucessão normativa, não é estabelecer uma situação pior, é atenuar a sucessão normativa. Disciplina o tempo do direito. É, a rigor, uma ponte, portanto, que tanto pode ter um caráter processual, quanto pode ter um caráter material. Frequentemente tem um caráter material. Essas disposições são excepcionais e devem ser interpretadas com um caráter excepcional e são temporárias. Elas estabelecem situações que se destinam ao exaurimento e de vigência limitada no tempo. São normas de eficácia imediata, porém prospectiva. Não são retroativas, nem devem ser retroativas. Elas têm como matéria o passado, mas não são retroativas. O tempo do direito, entretanto, é mais complexo do que geralmente nós pensamos. Quando nós pensamos numa lei, nós pensamos na vigência formal dela, quando ela entra em vigor, quando ela deixa de entrar em vigor. Esquecemos de pensar o tema da vigência material, porque há várias normas que, não estando mais em vigor, continuam produzindo efeitos. E até normas aprovadas, que, embora aprovadas e já, vigentes, a rigor, elas estabelecem um período de vagácio, de período para adaptação também. Aí o tema da ultratividade, retroatividade, retrospectividade entra em cena. Em matéria previdenciária, o que é que nós vamos ter? Os mesmos problemas, mas em matéria constitucional. E nós vamos verificar que, geralmente, quando a doutrina fala em direito intertemporal constitucional, foca apenas nos direitos adquiridos clássicos. Direitos adquiridos clássicos
são aqueles, na concepção inclusive da Suprema Corte, que integralizaram todos os requisitos para a fruição da situação subjetiva. Isto é preciso reunir todos os requisitos, por exemplo, para aposentar, para ter direito adquirido à aposentadoria, nesta visão clássica do direito adquirido. Portanto, a rigor, é uma situação que está situada antes do marco zero da mudança normativa, integralizou todos os requisitos e pode passar tranquilamente pela nova fase, pela nova normatividade, encouraçado, protegido, ou, como eu dizia no passado, com um guarda-chuva normativo, com uma proteção de que sua situação é peculiar, é subjetiva, é concreta e vigora para aquele indivíduo. Mas há outros aspectos. E no Brasil nós nos acostumamos a falar só em direito adquirido e expectativa de direito. E a expectativa de direito é uma espécie de sujeito que não tem nada. Ele apenas tem sonhos, porque a rigor é percebido como alguém que não realizou os requisitos todos para a situação subjetiva e, portanto, não está protegido. O que é estranhíssimo numa relação de longo prazo, numa relação que não é instantânea, num direito que não se adquire no momento. A relação previdenciária é uma relação de 20, 30 anos, que pressupõe confiança daquele que está no sistema. Além disso, esta relação ela não é uma única e uniforme e homogênea ao longo do tempo. Alguém que ocupe, por exemplo, uma função em situação de perigo, em lugar perigoso ou com elementos químicos, vai ter direito a ter aquele seu tempo especial convertido em tempo normal mais adiante, porque aquela situação define um período específico de sua relação previdenciária em que, se ele permanecesse ali, permanentemente, teria a abreviação do seu tempo de aposentadoria. Portanto, um arco temporal de aposentadoria diverso por estar ocupando ou exercendo uma função de risco e de perigo. Mas como ele não permanece todo esse tempo naquela situação, esse agente tem este fragmento de direito, esse fragmento de direito adquirido, ou direito adquirido parcial, ele leva e computa, recalcula o seu tempo normal posteriormente. E assim, de diversos fragmentos, a relação previdenciária se prolonga no tempo. Não é, portanto, uma relação apenas que existe a expectativa de direito. Dentro dela existem direitos adquiridos parciais. E, além disso, uma doutrina que está se construindo aos poucos e que, em parte, é tributária das lições de análises do professor Celso Antônio de Mello, chama a atenção de que, nesta relação de longo prazo, a norma incidiu sobre alguém que estava protegido por uma promessa pública, por uma ordem pública, por uma norma que prometia um futuro, prometia uma certa situação de estabilidade. Quem pensa numa relação previdenciária não pensa numa relação de insegurança, mas numa relação que visa assegurar uma garantia de futuro. Previdência é proteção de futuro. Portanto, se a norma tem como essência esse seu ingrediente de futuridade, ela não pode ser tratada da mesma forma que uma norma que incida instantaneamente. Por isso, dizia o professor Celso Antônio, na emenda 41, que, feita uma alteração no regime previdenciário dos servidores, a norma nova deveria incidir proporcionalmente. Isto é, se alguém já tivesse realizado 2/3 do seu tempo necessário para a aposentadoria, tempo remanescente poderia sofrer a incidência da norma, mas se houvesse a recalibração, isto é, um novo prazo de vigência, era preciso reconhecer aquele agente também, dentro do novo arco temporal, os 2/3 do tempo cumprido. Como ele não batizou, eu chamo isso, com todas as vênias, de direito adquirido proporcional. Uma forma de referir para não ter que dizer tudo isso a cada momento. Mas há também uma outra possibilidade de compreensão, e essa de Celso Antônio, eu já defendi em artigos, em 2017, defendi em artigos do Conjunto, conta com minha adesão. Ela é uma posição a rigor bastante moderada e
favorável tanto à mudança, aceita que a mudança incida, mesmo sob situações sob transição, mas incida sobre aquilo que é remanescente. Mas há ainda uma posição mais radical que é possível sustentar e que eu vou chamar, por enquanto, de direito adquirido sob condição e depois vou explicar qual é o seu conteúdo. Correndo um pouquinho, porque eu... Disposição transitória e valor relativo dos fatos passados. A rigor, já avancei um pouco sobre essa transparência. É a ideia de que a dicotomia direito adquirido, expectativa de direito é muito simplista, muito simplória, não alcança realmente uma tradução do que é hoje uma relação previdenciária. Transições devem considerar o princípio da equidade e da proporcionalidade. Posição pioneira de Celso Antônio. Fatos passados devem ser recebidos pela norma nova, segundo o valor relativo e a qualificação que lhes emprestava a norma antiga. É o que eu tenho chamado de direito adquirido proporcional. O princípio da proteção da confiança, que esta posição de Celso Antônio traduz, vem sendo invocado em vários países, sim, como um argumento importante de análise da constitucionalidade de reformas previdenciárias, que devem ter uma transição razoável, progressiva e equitativa. No Brasil, o STF invocou parcialmente essa discussão sobre o princípio da proteção da confiança. Invocou no debate da DIN 3105 e 3104, através de uma metáfora apresentada pelo ministro Gilmar Mendes numa observação muito ligeira. Analisava-se na época uma mudança de forma de cálculo e o Supremo entendeu que era possível a mudança de forma de cálculo, mas que se houvesse uma alteração na idade mínima e sucessivas alterações de idade mínima, nós poderíamos ter configurado uma situação de abuso de direito e de violação ao princípio da proteção da confiança e da segurança jurídica. A metáfora era a ideia de uma corrida de obstáculos com obstáculos móveis. A Constituição, digo eu, é essencialmente um compromisso intergeracional e, portanto, ela vai exigir também uma justiça intergeracional na sua alteração, na sua modificação. Expectativas de direitos parcelares e direitos parcelares devem ser tutelados, especialmente quando decorrentes de promessas públicas que exigem planejamento e compromissos de longo prazo, como regime previdenciário. E aí, toda a parte teórica vai sendo concluída, eu já vou falar muito mais sobre isso, apenas sobre o aspecto da última teoria que eu mencionei, a teoria do direito adquirido sob condição. As normas de transição, ao meu juízo, não podem ser tratadas como as normas do regime permanente. Elas configuram um regime jurídico concreto e temporário, específico para determinado grupo de indivíduos. Nesse sentido, elas não estão sujeitas à mutabilidade das normas jurídicas permanentes. A vocação delas é uma fotografia de situações jurídicas. Como tal, elas podem ser entendidas como criadoras de situações jurídicas concretas. Tanto assim que a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, essa norma é antiga, afirma: não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique e a revogue, deixando bem claro que a situação das normas temporárias é diversa das situações das normas permanentes. Essas normas temporárias, transitórias, excepcionais, desde que específicas de determinado grupo, que é o caso aqui, instituem uma situação jurídica concreta, direito adquirido sob condição inalterável ao arbítrio de outrem. Se entendermos isso, nós teremos a impossibilidade de alteração de disposições transitórias em curso. Não poderemos ter um avião em que os passageiros estão presentes e no meio da rota o avião é deslocado para outro destino. Essa é uma posição que impede alterações de disposições transitórias passadas. Outra posição, menos radical, é a posição do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, como argumento jurídico, a do direito adquirido proporcional, em que o que não se pode fazer é alterar a justa proporção que a norma passada teve na situação do sujeito. Qual será a posição do Supremo? Não temos a menor ideia. O que sabemos é que previdência sem previsibilidade e proteção da confiança
é um contrassenso. Sabemos também que deve-se usar a tributação, em parte, e não apenas regras de elegibilidade, para induzir comportamentos e modificar o sistema e evitar aposentadorias precoces. Sabemos que normas de transição não respeitadas geram descrédito sobre as próprias normas de transição futuras. Não temos nenhuma garantia de que as normas de transição desta emenda são sérias se elas não considerarem com seriedade as normas de transição passadas. Reformas previdenciárias devem avaliar o impacto nas gerações e calibrar a equidade entre as mudanças feitas de modo progressivo, paulatino. Bem, senhores, aqui a voo de pássaro, passando rapidamente, porque já esgotou meu tempo, eu vejo ali um fim dramático, eu quero mencionar algumas das disposições que mudam nessa reforma. Você tem aí no serviço público a mudança, todos já sabem, na mesa passada isso já foi explicado, e vou me dirigir com muita rapidez à parte final da minha exposição, que problematiza algumas questões sérias e que tem levado a uma corrida dos servidores públicos à aposentadoria. E por quê? Sobretudo dos estados e municípios. Nós temos aqui a revogação do artigo 40, da emenda 47, do artigo 3º da emenda 47. A emenda que está sendo proposta revoga uma disposição transitória da emenda 47, que permitia que cada ano adicional de contribuição reduzia em 1 ano a idade mínima. Esta norma está sendo revogada, pura e simplesmente, em pleno plano de voo, em pleno processo em que os servidores estão na iminência de aposentar, invocando esta regra. E não consideram a transição, porque pega a situação passada, em que o servidor tinha, pela emenda 47, a possibilidade de reduzir a idade mínima e garantir a aposentadoria com integralidade e paridade, e disse, se você quer isto, só com 65 anos, só com 62 anos. Um salto etário imediato. Quem não seguisse esse salto etário imediato, a partir da revogação da emenda 47, desse tópico, teria que seguir um sistema de pontos sem garantia da integralidade e paridade, a menos que cumprisse os 65 anos e os 62 anos. Portanto, não é uma transição. A proposta nova do relator estabelece não uma incidência de pedágio, como no passado, nas edições passadas das emendas anteriores, 41 e 20. Então, mesmo que se tenha mais do que 55, 56, 57, 58 anos de contribuição, o servidor terá que ter 60 anos de idade e 57 anos a mulher para aposentar com os mesmos direitos que tinha pela emenda 47 e pelo artigo 3º da emenda 47, que foi revogado. A situação dos policiais, como eu disse, é muito mais favorável a outros prazos e limites muito mais reduzidos. Muito bem. Por que, então, a corrida? A corrida é explicada por uma transição mal feita. E se a transição fosse bem pensada, bem articulada, não haveria sentido para correr em relação à Previdência. Se, de fato, os direitos adquiridos estivessem claramente reconhecidos, direitos adquiridos clássicos, direitos adquiridos proporcionais, ou até uma compreensão mais radical das normas de transição, como direito condicional, não haveria sentido para correr. Corre-se porque é mal disciplinada a transição. Por exemplo, notícia, o número de promotores, procuradores, triplica em termos de aposentadoria em São Paulo. Primeiro, a norma tem uma disposição escandalosa que declara nulas não só as aposentadorias, declara nulas as aposentadorias já conferidas, já reconhecidas, já registradas, já homologadas, se dentro dessas aposentadorias houver tempo de regime geral sem contribuição. Situação que a emenda 20 aceitou, por exemplo. Tempo de advocacia, o tempo de atividades, outras, que foram convertidos em tempo de contribuição, estariam sendo agora desconstituídos por esta emenda, com a possibilidade ou convocação de uma declaração de nulidade retroativa
até para os aposentados. Um escândalo total. E supressão posterior também, daqueles que ainda não puderam aposentar, do tempo contado como de contribuição, que não teve, na origem, lá no regime geral, uma contribuição efetiva, um pagamento efetivo de contribuição. Isto gera uma corrida. Esse dispositivo está no artigo 20, parágrafo 3º, e é, para meu juízo, mais escandaloso da reforma. Mais escandaloso porque agride não apenas o direito adquirido, mas agride ato jurídico perfeito, como agride a retroatividade, enfim, agride qualquer preceito básico de segurança jurídica. Segunda, a possibilidade do abono de permanência, que tem sido um estímulo para a permanência dos servidores hoje do serviço público, mesmo aqueles que preenchem os requisitos. Terceiro, veda-se a incorporação de qualquer vantagem que hoje várias categorias ainda podem incorporar na aposentadoria. Elas não poderão, e, no meu juízo, em parte esse problema estava já resolvido por emendas anteriores, mas ainda continua ocorrendo em alguns estados e municípios a incorporação de vantagens temporárias. O Supremo, inclusive, precisou, recentemente, em outubro do ano passado, em repercussão geral, estabelecer que nessas vantagens temporárias, que não deveriam mais ser incorporáveis desde a emenda 20, que essas vantagens teriam direito à devolução para os servidores que contribuíram. Mas, por fim, o problema do plano estadual, e a última observação que eu faço, a incerteza sobre a subsistência do artigo 3º da emenda 47, revogado expressamente por esta emenda, para os servidores que ainda terão seu regime definido por leis estaduais e municipais. Vejam que hoje a União, através da emenda, está estabelecendo várias disposições transitórias para o regime geral e 2 para os servidores públicos da União. Mas qual será a transição dos estados e municípios? Isto será objeto de lei ordinária estadual e municipal, que pode ser extremamente gravosa. Diante da revogação expressa do artigo 3º da emenda 47, qual a situação desses agentes? Eu entendo que ela terá ultratividade em relação a esses servidores. Até porque a emenda é expressa em dizer, no artigo 4º, parágrafo 9º, que as aposentadorias dos servidores de Estado, Federal e municípios seguirá a legislação infraconstitucional anterior à data de entrada em vigor dessa emenda. É uma redação péssima, porque o que os servidores estaduais estão seguindo não é a legislação infraconstitucional anterior, é constitucional anterior à emenda que agora se pretende aprovar. Portanto, há incerteza jurídica sobre a incidência desta disposição de garantia em face da emenda constitucional 47, faz com que vários queiram correr desesperados para aposentar. É um excesso, e se a transição fosse bem pensada e as lições do Celso Antônio fossem acatadas, já há muito tempo, isto não estaria ocorrendo. Eu peço desculpas pela demora, o tema era muito complicado, mas agradeço e deixo meu muito obrigado. Até mais.